O caso Pastore, a herança que virou tragédia. Ele caminhava pela rua como se nada estivesse acontecendo. Passos lentos, olhar calmo, uma rotina que não chamaria a atenção de ninguém. Mas cada movimento daquele homem escondia algo grave. Em determinado momento, ele lançou uma sacola no matagal ao lado da via. Depois, desfaz-se de uma mochila da mesma forma, sem pressa, sem demonstrar qualquer sinal de preocupação. Aparentemente, era apenas alguém descartando pertences sem valor. Mas o que estava dentro daquelas bolsas não era lixo. Eram objetos que se tornariam peças fundamentais para explicar um dos casos mais frios registrados no agreste de Pernambuco. A polícia descobriria horas depois que aquele homem não era apenas um transeunte. Ele era o principal suspeito de tirar a vida de uma jovem de 24 anos dentro da própria casa. Um crime que chocaria toda a região, não apenas pela brutalidade, mas pelo motivo que surgiu nas investigações. A possibilidade de que tudo tivesse sido encomendado por alguém que deveria amar e proteger. A própria mãe da vítima. Era a madrugada de 17 de novembro de 2025 em Caruaru. A cidade ainda dormia quando o silêncio de uma residência foi interrompido por um ato de violência que deixaria marcas profundas em todos que conheceram Alane Rayane Santos. A jovem foi encontrada sem vida dentro do próprio lar, com sinais de agressão que indicavam que o ataque havia sido cruel. Suas mãos estavam amarradas e o cenário mostrava que ela não teve chance de pedir ajuda. A investigação começou imediatamente. O clima pesado do local chamou a atenção dos policiais, que perceberam que o crime não tinha sido resultado de um impulso momentâneo. Havia método, intenção e, sobretudo, um motivo por trás da brutalidade. Logo, as câmeras de segurança registraram uma figura importante para o caso. Josemir José de Santana Filho, de 32 anos. As imagens o mostravam na rua, descartando objetos que seriam posteriormente recolhidos pela polícia. Josemir foi localizado no dia seguinte. A princípio, tentou negar qualquer envolvimento. Porém, diante dos elementos reunidos pelos investigadores, acabou confessando. Mas o que surpreendeu a todos não foi apenas a admissão do ato. Foi o motivo revelado por ele. Segundo o seu depoimento, ele não teria agido sozinho. A ideia de tirar a vida de Alane teria vindo de alguém muito próximo dela, sua mãe, Andreia Maria dos Santos Silva, de 42 anos. O motivo seria uma herança deixada pelo avô da jovem, bens herdados recentemente e que se tornaram motivo de conflito entre mãe e filha. A relação entre as duas já era conturbada há anos, conforme relatado por testemunhas. Discussões constantes envolviam 3 imóveis no litoral pernambucano, especialmente um em Recife, que havia sido transferido para o nome de Alane. A jovem recebia os valores de aluguel, enquanto, segundo relatos, a mãe costumava usar esse dinheiro para festas e gastos pessoais, o que teria intensificado ainda mais a tensão familiar. Josemir foi além na sua versão. Disse que havia sido procurado por Andreia, que teria manifestado insatisfação com a divisão da herança e a forma como a filha administrava seus bens. O suspeito relatou ainda que mantinha um envolvimento amoroso com ela, algo que Andreia negou publicamente, mas acabou confirmando à polícia em depoimento formal. No dia do crime, Josemir teria ido até a casa da jovem com o pretexto de realizar um trabalho religioso. Ele já tinha proximidade com a família, atuando como uma espécie de conselheiro espiritual. Por isso, Alane não desconfiou de sua presença. Ele passou o dia na residência e só no final da tarde decidiu agir. A polícia foi informada de que ele esperou um momento em que a jovem estava distraída para amarrá-la a uma cadeira. Diante da recusa de Alane em realizar transferências financeiras solicitadas, ele iniciou uma sequência de agressões com o objetivo de obrigá-la a ceder. Mesmo em meio ao terror, a jovem teria se recusado a entregar o que era seu por direito. Quando Andreia foi novamente chamada à delegacia após a confissão de Josemir, suas versões passaram a se contradizer. Ela negava as acusações, dizia que não havia pedido para que ninguém fizesse mal à filha, mas as inconsistências em suas falas chamaram a atenção do delegado responsável pelo caso. O comportamento frio ao receber a notícia da tragédia também levantou suspeitas. A cada depoimento, novas informações surgiam. Testemunhas próximas da família afirmaram que Alane sempre comentava sobre a falta de responsabilidade da mãe, que ela e o irmão haviam sido criados pelos avós e que Andreia estaria mais envolvida com festas e relacionamentos
do que com a vida dos filhos. Em meio às investigações, outra revelação apareceu. Segundo Josemir, Andréa teria planejado vender os bens da filha após o crime e se mudar para São Paulo com ele. A ideia seria começar uma nova vida abrindo um restaurante, longe do olhar dos conhecidos e das lembranças de sua antiga rotina. Com todas essas peças reunidas, a polícia montou o quebra-cabeça. Para o delegado, não restavam dúvidas de que Andréa desempenhou papel fundamental no plano que tirou a vida da própria filha. As provas materiais, os depoimentos, a frieza nas declarações e os relatos de contradições sustentaram a suspeita de que ela não apenas tinha conhecimento, mas também motivação para que tudo acontecesse. A história de Alane Rayane Santos é marcada pela busca por uma vida melhor. Ela deixou a cidade natal, cursava pedagogia, fazia estágio, tinha sonhos e desejava estabilidade. Pessoas que conviveram com ela a descrevem como uma jovem serena, dedicada e de poucas palavras. Alguém que não imaginava que a violência pudesse chegar por quem deveria oferecer proteção. O caso chocou não apenas pela gravidade, mas pelo elo familiar rompido de forma tão profunda. A ideia de que bens materiais possam se sobrepor à vida humana ainda causa perplexidade. É difícil compreender como relações de sangue se transformam em disputas a ponto de destruir o que jamais poderia ser substituído. Alane buscava oportunidades e carregava a esperança de construir um caminho próprio, mas teve sua trajetória interrompida por um plano cruel, motivado por ambição e conflitos que poderiam ter sido resolvidos de outras maneiras. Histórias como essa servem como alerta sobre até onde o ser humano pode ir quando dominado pela ganância. É um lembrete sombrio da fragilidade dos vínculos quando se perdem os valores essenciais da convivência e do respeito. Que a memória da jovem seja lembrada não pelo horror do que aconteceu, mas pela pessoa que foi. Alguém que tinha sonhos e buscava, com simplicidade, construir uma vida digna.